Vamos para a pauta internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse à imprensa americana que planeja falar com o ditador russo, claro que ele não usou essa palavra, Vladimir Putin amanhã, 18 de março, terça-feira, portanto. Abro aspas. Falarei com o presidente Putin na terça-feira. Muito trabalho foi feito no fim de semana. Queremos ver se conseguimos pôr fim a essa guerra. Talvez consigamos, talvez não. Mas acho que temos uma chance muito boa. Falaremos sobre terras, falaremos sobre usinas de energia. Acho que já discutimos muito disso por ambos os lados, Ucrânia e Rússia. Já estamos falando sobre isso, dividindo certos ativos. Fecho aspas. Duda Teixeira, expectativa para essa conversa entre Trump e Putin? Eu tenho uma expectativa, sim, que é que o Trump vai sair da conversa repetindo tudo que o Putin falar, né? É isso. É uma expectativa bastante realista. E é muito louco, né? Ele falar ali que estamos dividindo os ativos, né? É tipo, ele e o Putin tá dizendo ali, olha, a Ucrânia pega isso aqui para você, aquilo ali fica para eles, né? Ó, esses minerais de terras raras, isso aqui deixa para mim, né? Tipo, parece que ele está dividindo com o Putin o território ucraniano, o que cada um fica, né? Depois da invasão. O Putin invade e o Trump cuida da divisão ali, daquilo que eles podem conquistar. Não é? Parece dividindo os botins, né? Da guerra, né? É impressionante. Pois é, e eu escrevi também sobre o Kasparov, que eu acompanhei muito na minha infância, que eu adorava jogar xadrez. 13 vezes campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov, crítico de Putin, ironizou no domingo uma entrevista concedida à CNN Internacional pelo enviado do presidente Donald Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, que chegou a Moscou na quinta-feira 13. Portanto, é enviado também a Moscou, é que o cargo é enviado ao Oriente Médio. Questionado na TV se está claro que Putin é o impedimento à paz nesse momento, já que o ditador russo não aceitou a proposta de cessar fogo por 30 dias, Witkoff deu uma resposta evasiva. Abro aspas. Eu acho que, olha, eu não quero colocar palavras na boca do presidente Putin, mas acho que ele indicou que ele aceita a filosofia do presidente Trump. O presidente Trump quer ver um fim para isso. Eu acho que o presidente Putin quer ver um fim para isso. Eu acho que o presidente Zelensky quer ver um fim para isso. Fecho aspas. Eu fico assim, tanto abismado com a falta de firmeza dos membros do governo Trump quando estão falando do Putin. Depois daquela reunião no Salão Oval em que o Trump, o Vance, chamaram de desrespeitoso o Zelensky, eles não estão nem aí, vão atropelando o Zelensky. Agora, em relação ao Putin, ele, quando é questionado, quem é o responsável pela falta de paz nesse momento? É óbvio que é o Putin. O sujeito pode responder, é o Putin que invadiu, o Putin que não aceita o cessar-fogo. Claro que é ele. Mas não, peraí, veja bem e tal, gagueja, para as frases no meio, volta. E aí no X, o Kasparov, ele nasceu, só para deixar claro, na antiga União Soviética, na área que hoje é conhecida como Azerbaijão, na capital do Azerbaijão. Era a República Socialista do Azerbaijão, tinha um nome comprido. Então ele conhece bem toda essa turma e sabe da história. E ele comentou o seguinte, detalhando aí a sua crítica, abro aspas, toda essa conversa ocorre em um universo alternativo onde a Rússia não invadiu a Ucrânia sem ter sido provocada, bombardeou e destruiu cidades ucranianas, cometeu milhares de crimes de guerra documentados, nem poderia acabar com a guerra amanhã se Putin quisesse. Fecha. Então deixa na tela, professor, ele está ironizando. O Kasparov, ele compartilhou o trecho da entrevista do Witkoff na TV, que tinha sido até publicado ali no X pelo ex-ministro da Economia da Ucrânia. E ele ironizou, falou, olha, toda essa conversa aí tá ocorrendo num universo alternativo, né? Porque no mundo real, sim, a Rússia invadiu a Ucrânia, ela bombardeou e destruiu cidades ucranianas, cometeu milhares de crimes de guerra, e o Putin poderia acabar com a guerra amanhã se quisesse. Isso é o mundo real. Mas lá no mundo do faz de conta trumpista, nada disso parece ter acontecido, né? Principalmente se você julga pela retórica, que é o que a gente está comentando. Então, depois ele ainda avançou mais da ironia para o detalhamento crítico e publicou o seguinte, pode colocar, Trump faz exigências à Ucrânia e até remove recursos vitais para sua defesa. Vamos fazer um parênteses aqui, lembrando que durante alguns dias os Estados Unidos suspenderam a ajuda militar à Ucrânia e proibiram, inclusive, empresas privadas de fornecerem dados de inteligência, né, imagens via satélite. Durante esses dias, a Ucrânia ficou no escuro e os bombardeios russos se aproveitaram dessa situação. O Putin se aproveitou com bombardeios, né, e a gente viu ali vítimas disso.
Então ele continua, a Rússia exige concessões impossíveis que se tornariam o fim da Ucrânia como nação independente. Enquanto isso, nenhuma exigência é feita à Rússia, nenhuma concessão é pedida. Está se referindo aos Estados Unidos, ao governo Trump. Alguém que viu Trump em ação nos últimos 2 meses acredita por um momento que ele tem a capacidade ou desejo de negociar um acordo difícil com Vladimir Putin? Tudo nesta Casa Branca tem sido sobre como forçar a Ucrânia a se render e recompensar a Rússia. Vocês vejam que a crítica do Kasparov está muito alinhada às análises que nós temos feito aqui nas últimas semanas. Ele continua, não há alavancagem, aí tem uma questão de tradução, né? Ele estava falando de leverage, né? Que pode ser vantagem, é uma frase assim que ficou um pouquinho truncada. Não há alavancagem que leve Putin a parar a guerra, que não leve Putin a recuar de todo o território ucraniano. Mas o que importa é o que ele diz agora. Ele declarará a vitória de qualquer maneira. Ele é um ditador com 100% de controle do espaço de informação e estrutura de poder russos. Pode continuar? Mas recompensar a agressão da Rússia só garante mais dela por vir, e será mais cedo do que tarde. Putin transformou a Rússia em uma economia de guerra e continua a construir suas forças. Ele não pode se dar ao luxo de paz. Somente a derrota russa na Ucrânia levará a uma paz real. Tem mais um trecho da fala. Witkoff, que é o enviado do Trump para o Oriente Médio, que foi a Moscou, esteve lá a partir da quinta-feira passada, dia 13 de março, esteve em Moscou para elaborar estratégias sobre como fazer a Ucrânia se render da forma mais palatável possível para o público ocidental. Como Putin poderia fingir concordar com o cessar-fogo? Quer dizer, ele esteve lá para elaborar estratégias sobre como fazer a Ucrânia e como Putin poderia fingir concordar com o cessar-fogo, que ele nunca honrará, para fazer Trump parecer menos patético e então culpar a Ucrânia. Este é o único curso que foi demonstrado pela ação. Ficarei feliz em ser provado errado, quer dizer, em que o Trump prove que eu estou errado, se o Trump ficar frustrado e mudar de curso, infligindo dor real a Putin e à Rússia, ao aumentar a ajuda à Ucrânia e reprimir as exportações de energias russas. Mas falar é fácil. Então tá aí toda a crítica do Kasparov, muito alinhado do Teixeira, aquilo que a gente vinha dizendo. E não se pode dizer que é uma pessoa com dificuldade de raciocínio, né? É uma das mentes mais brilhantes aí de um jogo bastante complicado em toda a história. Kasparov foi certeiro nessa análise que ele fez e, de fato, o Trump, a hora que tira o compartilhamento de inteligência com as Forças Armadas da Ucrânia, eles geram um problemão, principalmente para aqueles ucranianos que tinham invadido a Rússia, né? Essa turma, em grande parte, acabou fugindo, né? Saindo da Rússia e voltando para a Ucrânia agora nos últimos dias, porque alguns generais falaram para a imprensa, né? Nós ficamos, de repente a gente ficou cego, né? Porque eles tinham, com base nas informações de satélite, de drones que os americanos forneciam, eles sabiam mais ou menos onde estava o perigo em volta deles. Você imagina você ter invadido um pedaço da Rússia, né? Você está lá dentro. Então, você tem uma chance enorme, você sabe que a Rússia vai querer reconquistar aquele território. E aí, a hora que você tira a inteligência, obviamente, esses generais, esses soldados viram que estavam cercados por todos os lados, porque estavam dentro da Rússia. Então, isso super atrapalhou. E várias notícias também dos últimos dias mostraram o Trump fazendo o jogo do Putin, né? Notícia de hoje, o Trump diz que os americanos iam deixar de ajudar na investigação dos crimes de guerra e crimes contra a humanidade que aconteceram na invasão russa da Ucrânia. Por que o Trump faz isso? Né? Se isso não traz nenhum custo para ele. Então, mostra que o Putin realmente tem muita influência sobre o Trump. E também o Trump está tentando fechar a Voz da América, que é um canal de notícias. Nasceu ali como uma rádio, né, que divulgava informações, propaganda americana para os países sob dominação nazista, mas que até recentemente tinha publicações em 44 idiomas, né? Isso era muito voltado ao público, à população que vive sob ditaduras, né? Regimes autoritários. Então, eles divulgavam informações, notícias
valorizando a liberdade, direitos humanos e a democracia para os cubanos, para os russos, para os chineses. Isso incomodava muito essas ditaduras. O que o Trump acabou de fazer? Ele tira, né? Ele fecha a voz da América. Então, é óbvio, hoje mesmo também, o Dmitry Peskov, porta-voz da Rússia, fazendo festa, né, com o fechamento da Voz da América. O Global Times, o jornal do Partido Comunista, celebrando também o fechamento da Voz da América. Então, o Trump faz tudo o que o Putin quer. Muito bem, a gente vai continuar um pouco nessa pauta e vai explicar de uma maneira muito didática, com imagem, aquilo que está acontecendo no território ucraniano nesse momento, porque muitas vezes a gente fala, muitas vezes as pessoas que têm outros trabalhos, que não ficam ligados no próprio mapa, elas não entendem exatamente o que está acontecendo em terreno, né, como muitas vezes se diz. E a gente vai mostrar e explicar aqui para vocês. Vamos voltar a falar do território ucraniano para todo mundo entender, porque às vezes se fala, mas não se mostra. Então, o ISW, o Institute for the Study of War, o Instituto para o Estudo da Guerra, a organização americana que realiza análises detalhadas de inteligência de fontes abertas para fornecer informações precisas sobre os conflitos atuais, publicou 2 imagens que ilustram as regiões do território da Ucrânia invadidas e reivindicadas pela Rússia. Então vamos ver a primeira. Pode colocar na tela, produção? Você tem aí, olha, Ukrainian Oblast. Oblast é o nome de cada uma das 24 regiões da Ucrânia. Tem algumas pessoas que chamam de província, aqui a gente costuma chamar de região, mas vocês vão ver muitas vezes por aí falar do Oblast tal Oblast. Então, você tem aí as regiões que a Rússia declarou anexadas em setembro de 2022, que foi o primeiro ano da guerra, que já passou de 3 anos agora, em 2025. Então você vê essa área no leste e sudeste da Ucrânia, que é a área que envolve essas 4 regiões, que são ali as regiões de Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson e Crimeia, que o Putin tinha invadido em 2014. E agora a gente tem mais uma imagem que mostra aí as regiões da Ucrânia que o Kremlin, quer dizer, o governo russo de Vladimir Putin, define como Nova Rússia, Novorossia, sei lá como eles falam, New Russia, no inglês, como muita gente se refere nos Estados Unidos. E aí é como se você dobrasse para dentro aquele território anexado, pelo menos declarado anexado pelo Putin em 2022. Aí você tem Kharkiv, você tem várias outras ali com muitas consoantes, né, que eu não vou nem me aventurar, até Odessa. Todas elas aí mais para o sudeste e para o leste da Ucrânia. Então, o Putin quer tudo isso aí, Duda Teixeira, e muito mais, né? Se ele puder, ele vai tomando todo o território. E há uma discussão, inclusive, que faz parte dessa fase de negociações, até onde a Ucrânia, junto com o reforço de equipamentos militares, ajudas militares de países europeus, e se os Estados Unidos fornecerem também, consegue montar, vamos dizer assim, um escudo de defesa com muita segurança, tipo, daqui o Putin não vai conseguir passar, mesmo se a gente entregar tudo isso para ele. Então você tem uma discussão nesse momento. Porque se você entrega demais, se você deixa chegar demais, o cara fala assim, não, ok, cessar fogo, aí ele vai se reorganizando, e daqui a um tempo ele ataca. Lembrando o que aconteceu em Gaza. Israel saiu da faixa de Gaza em 2005. 2007, por ali, o Hamas assumiu o poder, tirou ali a autoridade palestina e ficou até 2023, portanto, durante 16 anos, construindo um monte de túneis subterrâneos, quilômetros e quilômetros, e preparando o massacre de 7 de outubro de 2023, durante 16 anos. Então, assim, havia um cessar-fogo em vigor. No entanto, o Hamas foi lá e matou 1.200 pessoas, sequestrou mais 250, depois outras ainda apareceram mortas. Duda Teixeira. Esses territórios que a Rússia quer anexar, que vai muito além do que eles têm hoje, né, sob controle, é super preocupante, porque eles estão pondo ali, por exemplo, Kharkiv,
que é uma cidade grande, já foi a capital de Kiev e que foi defendida ali com muito custo pelo exército ucraniano. Então, assim, entregar Kharkiv numa negociação, isso daí, de parte dos ucranianos, está completamente fora de cogitação. O mapa também mostra ali que os russos querem pegar províncias que estão, ou oblastes, que estão muito perto da Moldávia, né? Praticamente acabam circundando a Moldávia inteira. A Moldávia é um país separado, né, que teme uma invasão russa, né, acha que pode ser o próximo, e não seria muito difícil, não. Teve eleições acirradas no final do ano passado, com forte influência da máquina de desinformação da Rússia. Então, aceitar essas áreas todas que os russos querem pegar para eles, isso daí realmente seria uma capitulação muito grande da Ucrânia, ainda que não seja ceder o território inteiro, né, mas é metade do território e regiões aí que seriam muito problemáticas. Kharkiv, que algumas pessoas traduzem em português como Kharkovia, não confundir com Cracóvia, que é na Polônia, foi capital, foi só um lapso verbal, você falou capital de Kiev, capital da Ucrânia. Capital da Ucrânia. De 1919 até 1934, durante o período ali da República Socialista Soviética Ucraniana. E depois Kiev acabou virando a capital da Ucrânia e está sendo defendida ali com unhas e dentes pelo exército da Ucrânia. Putin pretendia conquistar Kiev, que fica ali mais ao centro do país, em 3 dias, né, como se descobriu depois, mas não conseguiu, e a guerra já dura mais de 3 anos. Então também não se pode subestimar o exército ucraniano, que está lá conseguindo defender áreas estratégicas, apesar de toda a hesitação do resto do mundo e de toda a leniência que deixou o Putin assim mais, vamos dizer assim, ousado para fazer aquilo que fez, essa leniência durante muito tempo em que, por exemplo, a Europa ficou dependente do gás russo e acabou financiando a máquina de guerra, sem contar países como o Brasil, que compram fertilizantes até hoje de lá. E, claro, da ajuda econômica dos regimes autocráticos, então da China, da Coreia do Norte, do Irã, da Venezuela. A Rússia ela acabou sendo alimentada e formou esse monstro com o qual o mundo agora tem que lidar, lamentavelmente, com uma posição dúbia, para dizer o mínimo, da presidência da maior força, da maior potência do mundo livre, que é os Estados Unidos, com Donald Trump. E viralizou no X, também fiz essa matéria no portal antagonista.com.br, um trecho da participação da jornalista Zane Minton Beddoes, eu não sei exatamente como se pronuncia esse último sobrenome dela, Beddoes, Beddoes, editora-chefe da revista britânica The Economist, que a gente está acostumado a ler, mas não a pronunciar, num programa da CNN Internacional no domingo, no qual ela resumiu os números do apoio recebido pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no país invadido pelas tropas de Putin. Olha só o que ela disse, de uma maneira muito clara, abro aspas, mais de 7 em cada 10 ucranianos agora dizem que aprovam o trabalho do senhor Zelensky. 8 em cada 10 dizem que ele ainda é o presidente legítimo da Ucrânia e rejeitam a ideia de eleições enquanto os conflitos continuam. Mais de 7 em cada 10 ainda confiam nele para liderar as negociações. Ainda mais impressionante, a pesquisa sugere que o senhor Zelensky venceria uma eleição se ela fosse realizada hoje. Quero ver você falar rápido da terceira. Sugere que o senhor Zelensky. Quase um trava-língua aqui. Então, ela estava falando justamente no contexto dessa semana posterior à reunião na Sala Oval em que o Trump hostilizou o Zelensky, chamou de desrespeitoso, rebaixou, nas redes sociais chamou de comediante, que virou ditador, o Elon Musk também o acusou. Ela estava justamente apontando isso. E aí o Ian Bremmer, fundador e presidente da empresa de consultoria de risco Eurasia Group, também participou do programa e ironizou logo em seguida, abro aspas, Trump é um grande unificador. México, Canadá, Europa, e se referia ali aos países da Europa, citou a Ucrânia, não os Estados Unidos, mas todos os países estão ficando mais unidos por causa de Trump. Fecho aspas. É como se o Trump estivesse provocando a união em outros países em razão de certas condutas alopradas. E na matéria que está disponível no portal, eu citei também trechos, traduzi para o português da matéria original da Economist, que tem mais detalhes sobre essa popularidade do Zelensky, contrariando as narrativas do Trump, Duda.
Grande unificador. O Canadá, claramente, tem um novo primeiro-ministro que é do mesmo partido do Justin Trudeau, mas que peita muito mais o Trump e com isso está ganhando muita popularidade. A presidente do México também, Claudia Sheinbaum, ela também está enfrentando o Trump. O Trump até falou, nossa, você é durona, né? Puxa, é claro, o mexicano vê a presidente enfrentando o Trump diretamente, ela ganha popularidade. Então, na Europa, a gente também está vendo isso, né? O Keir Starmer com o Macron, com o Merz da Alemanha. Você tem uma união muito forte, que começou, aliás, antes mesmo da eleição do Trump, né? Os europeus já viram que iam ficar desprotegidos e começaram a se unir ainda mais. Então, tem razão o Ian Bremmer de colocar que o Trump é um grande unificador.